Então, boa tarde a todos e a todas, né? Primeiro, agradeço o convite ao Carlos, né? Agradeço toda a assistência do Joel e agora do Djalma, né? E me apresentando, então, meu nome é Bianca, eu sou médica de família e comunidade, me formei aqui na UFSC, fiz residência no Hospital Conceição, em Porto Alegre, em medicina de família e comunidade, fiz mestrado em ergonomia relacionada à saúde do trabalhador, né? Saúde mental, e trabalho na Prefeitura de Florianópolis desde 2006. Há 6 anos trabalho no consultório na rua e há mais ou menos 6 meses trabalho também na penitenciária de Florianópolis, como um contrato temporário, né, 10 horas. A maior parte da carga horária eu faço no consultório na rua. E a ideia hoje é poder conversar sobre a atenção à saúde no sistema prisional, né? Então, trazer um pouco, eu fiz um levantamento, pesquisei algumas coisas de legislação para trazer um pouco do contexto, né? Trazer um pouco da experiência prática, né? Os agravos mais frequentes, e as questões, as reflexões mesmo, né? Sobre como é essa prática dentro desse contexto diferente da prática da atenção primária, né? Só não estou conseguindo agora a apresentação. Só um pouquinho que eu acho que eu vou habilitar aqui para você. Acho que não... Isso, agora entrou. Agora obrigada. Então, falando um pouco primeiro do contexto, né? Não é uma coisa que vem andando um pouco mais atrasado, a questão da saúde dentro do sistema prisional, né? Essa regulamentação, ela vem vindo num caminho um pouco mais lento do que o SUS, né? E a atenção primária, por exemplo, né? Então, o acesso às ações e serviços de saúde dentro do sistema prisional foi definido na Constituição de 88, mas antes disso, já no Código Penal Brasileiro, já tem um artigo que prevê que a exceção da perda da liberdade, as pessoas que perderam liberdade não perdem nenhum outro direito, conserva todos os outros direitos, né? Então, incluindo o acesso à saúde e assistência jurídica, enfim, né? Então, apesar de já desde antes de 88, 84, já ser previsto que esse acesso deve existir, acesso à saúde dentro do sistema prisional, e tenha sido regulamentado na Constituição de 88, ainda assim foi acontecendo mais lentamente essa organização, né? Falando nacionalmente, em termos de legislação e diretriz, né? Que aí, se for falar localmente pelo Brasil inteiro, ainda é mais precário, vamos dizer assim, né? Cada local, cada estabelecimento, cada administração vai ter a sua maneira de organizar, então é uma questão ainda muito relativa, assim, né? Tem lugares muito diferente o que se oferece nos diferentes locais. Então, o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, ele foi publicado em 2004, né, pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de trazer as orientações, né, de incluir no sistema de saúde os brasileiros que cumprem pena, que fazer essa inclusão é cumprir um direito garantido pela Constituição. Então, só em 2004 que o Plano Nacional de Saúde veio trazer essa diretriz mais direta, essa recomendação do Ministério da Saúde, né, reforçando que todos os brasileiros, inclusive os que estão cumprindo pena, têm o direito de ter acesso à saúde. Então, se pensar bastante tempo depois, aí, né? Enfim, mais de 15 anos, né? Então, ele foi instituído, esse Plano Nacional, né? Foi instituído pela Portaria Interministerial de 1777 de 2003, que foi feita em cooperação do Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça, os conselhos de saúde, conselhos municipais de saúde,
Conselho de Secretários de Saúde, Conselho de Secretários Municipais de Saúde, né, Conselho Nacional de Política Criminal. Então, teve participantes do Executivo Municipal, Estadual e dos Ministérios da Saúde e de Justiça para elaborar esse plano e instituir essa portaria, né, interministerial, que tem como objetivo final incluir a população penitenciária no acesso ao Sistema Único de Saúde, né. Então, as ações preconizadas, os serviços preconizados, definidos pelo Plano Nacional, são consonantes com os princípios e diretrizes do SUS, né? E, principalmente, tentando trazer serviços de atenção básica dentro das unidades prisionais, com equipes interdisciplinares, como acontece, né, na atenção básica dos municípios. Então, a ideia era começar a regulamentar isso, né? Principalmente que as instituições maiores, né? E aí tem uma regulamentação por número de pessoas, então, acima de 100 pessoas já tem que ter uma equipe que atue dentro, não precisa ser do própria, né, do sistema prisional, mas que atue dentro. Acima de 500 pessoas o ideal é que tenha uma equipe própria, pelo menos uma equipe própria, né, para cada 500 pessoas. Então, com a ideia de ter atenção, pelo menos a atenção básica, o acesso facilitado, né. E aí a gente sabe que é referência, né, atenção secundária, enfim, a gente vai ter os nós que tem para a população em geral também, né, mas a ideia era facilitar o acesso da porta de entrada, né, que aí, facilitando esse acesso de porta de entrada, vai conseguir usar o sistema, vamos dizer assim, como toda a população. Então, a ideia era trazer acesso, integralidade, né, então, a partir do momento que você dá o acesso, que o usuário, independente de estar dentro do sistema prisional, não possa percorrer os níveis de atenção que for necessário, né? Então, e isso com pactuação com os estados e municípios. Então, a gestão dessa integralidade, né? Ela é feita na região onde está o estabelecimento prisional, né? Então, cada local de estabelecimento vai ter lá a sua pactuação com o município e com o Estado, dentro da comissão bipartite e dos conselhos estaduais de saúde. Então, o objetivo principal do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário é prever o cumprimento do direito à saúde para as pessoas privadas de liberdade, garantindo as ações em todos os níveis de complexidade. E repasse de medicamentos, de insumos, insumos de prevenção a HIV, doenças DSTs, né, acesso a vacinas, medidas preventivas de tuberculose, rancenias, hipertensão, diabetes e agravos psicossociais. Então, assim, decorrentes do confinamento também, né? É amplo, né? Então, o que se propõe no Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário é uma proposta ampla, né? Que a gente vê que na prática ainda não se alcança, né? Então, eu posso já começar agora a dar alguns exemplos, então, do que eu estou vivenciando, né? Do que a gente vê dentro de uma unidade prisional, como é que acontece. Então, por exemplo, fornecimento de medicação. Ele é acordado, né, com a Secretaria Municipal de Saúde, daqui de Florianópolis, e parte com a Secretaria Estadual de Saúde, né? Então, a gente, teoricamente, tem acesso às medicações todas da RIMUME, né? E algumas medicações que são do Estado, que vão para os hospitais, também são acessíveis lá para a gente, mas não é uma questão tão regular assim. Então, por exemplo, na questão de medicamentos controlados, quando se aumenta a demanda, às vezes não se consegue aumentar a oferta das medicações, né? Porque o que foi acordado, se está faltando para o município também vai ter menos possibilidade de oferecer em acordo, né, para o sistema prisional. Então, assim, uma situação mais frágil nessa questão, por exemplo, de medicamentos e insumos, né? Porque depende de acordos, né? Então, na falta, se está faltando para o município, né, vai se priorizar primeiro o que a demanda do município para depois se dar
enfim, o que foi acordado para fora, né? Que é visto como sendo de fora, né? Apesar de estar dentro do mesmo sistema. Então, nem tudo que acontece, que está previsto no plano, acontece na prática, né? E aí, então, depois de 10 anos de existência do Plano Nacional, foi elaborada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional. Então, 10 anos depois da existência desse plano, se reavaliou o que tinha funcionado, o que não tinha funcionado, o que estava acontecendo, né? E se detectou que algumas partes, né, do itinerário carcerário não estavam contempladas dentro do Plano Nacional. Então, por exemplo, delegacias, distritos policiais, colônias agrícolas, penitenciárias federais, né? Enfim, não era um plano que contemplasse todos em todos os locais. Então, foi instituída uma outra portaria interministerial em 2014, né? Com o objetivo de ampliar as ações do SUS para a população privada de liberdade, fazendo com que cada unidade básica de saúde prisional passasse a ser vista como um ponto de atenção da rede de saúde. Então, aí sim, tentando integrar de verdade as unidades ao SUS, né? Isso em 2014. E aí, essas limitações que eu estava comentando, né? Por exemplo, de medicação, do que foi acordado, do que vem, das faltas, enfim, continua acontecendo em 2022. Então, apesar de ter essa regulamentação federal, a gente vê que ainda é uma coisa que, na prática, tem várias fragilidades, né? Então, eu vou sempre trazer algumas coisas da prática, né, contextualizar, trazer algumas reflexões, porque, assim, nessa ideia de pensar que é um tipo de atenção à saúde que é previsto, né, que é direito de quem está dentro das instituições, que foi pensado, né, pelo governo federal, que se escreveu plano e política sobre isso, mas que tem suas particularidades e suas dificuldades para implementação na ponta, né? Então, a gente precisa já, na partir do princípio, né, de pensar de que quem está lá necessitando dessa atenção, desse acesso à saúde, normalmente são pessoas que antes de entrar nessa situação já viviam uma situação de exclusão social e econômica e provavelmente numa situação de pouco acesso à saúde, né? Então, para além de ser alguém que está privado de liberdade, é alguém que provavelmente já tinha situações de saúde física e mental, né, que não tratadas, né, ou não vistas, não consideradas antes de estar nesse local, né? Então, quais são as demandas e agravos mais frequentes dentro do sistema prisional? E aí, mais frequentes, depois tem alguns dados ali também, né? Mais frequentes, mais prevalentes do que na população em geral, né? HIV, AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose, hepatites, hipertensão arterial, diabetes, dependência de álcool e outras drogas e questões de saúde mental. Então, entre as doenças infecto-contagiosas, uma questão das condições mesmo, né, de ter mais pessoas do que a capacidade de abrigar, né, desses locais, né, de ter, enfim, as pessoas fechadas por muito tempo no mesmo local, né, a falta de condições ideais de ventilação, de iluminação, né, então uma série de questões que facilitam que esses agravos, essas demandas sejam mais frequentes nessa população. Então, apesar de ter semelhanças, né, entre essas, se a gente olhar ali, também são agravos muito frequentes na população em geral, né, tem diferenças importantes, né. Então, o fato da pessoa estar lá já causa uma série de consequências na questão do cuidado da saúde. Então, por exemplo, falando em situações de saúde mental, doença mental, né, a população privada de liberdade
vai ter uma prevalência de 42% de problemas de saúde mental, de doença mental, enquanto na comunidade em geral vai ser, em média, uma prevalência de 15%, né? Suicídio também, a taxa de suicídio dentro das prisões pode ser até 8 vezes maior do que na população em geral. Normalmente, as pessoas que vão estar, né, na situação de estarem institucionalizadas, privadas de liberdade, pedem o componente social da saúde, né? Então, tem para quem tinha antes, né, uma perda da rede de apoio social e familiar, e vão permanecer num ambiente um ambiente hostil, né? Um ambiente que ele é pouco familiar, enfim. É comum que existam ameaças à saúde, bem-estar e saúde mental dentro das prisões, né? E riscos em relação à segurança pessoal. E aí, falando na questão de DST, HIV e AIDS, né, uma questão importante é se pensar que, na hora, enfim, de lidar com uma população que está num contexto diferente, a gente tem que pensar em rever conceitos, né, enfim, e pensar que é muito comum que tenha, não só dentro das divisões que vai ter, né, a LGBTQI, enfim, tem divisões dentro da penitenciária, ainda assim vai ser muito comum homens que fazem sexo com homens, não necessariamente nessa questão de estar claramente diferenciado como homossexual ou como trans, né, mas a maior parte das relações sexuais vai acontecer lá dentro, não nas visitas íntimas, né, então é uma questão que precisa ser acolhida e tratada, né? Então, em todos os níveis, né? Desde se oferecer insumo para prevenção, de fazer o teste, oferecer tratamento, né? Então, e é uma dificuldade que a gente tem. Então, fazer teste é fácil, né? E isso tem sido, pelo menos aqui na experiência que eu tenho tido, é muito como as pessoas que entram já fazem o teste na porta de entrada, né? Então, tem um sistema, um fluxo de porta de entrada que faz os testes rápidos em todo mundo que está entrando. Já teve varreduras também, né, mesmo as pessoas que não tinham feito, porque entraram antes de ter esse sistema de porta de entrada, tiveram acesso ao teste rápido, né, de HIV, sífilis, hepatites, e tem acesso ao tratamento, né, então a gente consegue, sim, ter o antirretroviral, fazer tratamento de sífilis, fazer controle, fazer coleta de exame, caminhar o AMUF. Mas, por exemplo, fornecer insumo, tipo, fornecer preservativos, ou fornecer lubrificante, é uma coisa que tem algumas barreiras, né? Então, em várias situações, dentro do ambiente prisional, tem que se pensar em questões de segurança e de possibilidade de uso de medicações, ou, enfim, né? Por exemplo, preservativo, né? Para outros fins. Então, acontecem situações, por exemplo, de transporte de objetos ou de drogas dentro de preservativos, dentro do corpo, ou dentro pessoas que estão lá e usam bolsa de colostomia, enfim. Então, tem situações que são complexas, assim, que envolvem segurança e que acabam limitando o fornecimento de alguns insumos. Então, a gente não tem restrição ao fornecimento de medicação, de antirretroviral e tal, mas nem tudo é tão simples. A gente tem que pensar, você tem que pensar em várias questões de segurança lá dentro, né? Ao mesmo tempo, tem uma exposição maior por outras possibilidades de contaminação, né? De hepatites e de HIV, por exemplo, tatuagens, piercing, lâmina de barbear, né? O compartilhamento de instrumentos para fazer tatuagem, corte de cabelo, né? Que a mesma máquina é usada para várias pessoas, enfim, né? E tem a lâmina, enfim. Então, outras possibilidades de contaminação que acontecem. Falando um pouco sobre tuberculose, a população privada de liberdade tende a ter uma incidência bem maior de tuberculose, né? Então, em 2012, era 25 vezes maior do que a população em geral, né? A incidência, né? E a prevalência, estima-se que a tuberculose seja 100 vezes mais comum nas prisões do que nas comunidades. Então, pela questão de confinamento mesmo, né, em ambiente não
não ventilado, enfim, muitas pessoas, a superlotação, né? Então, muitas pessoas além da capacidade física do local, né, que facilita esse contágio. Então, os fatores de riscos, a célula superpopulosa, a mal ventilado, pouca iluminação, exposição frequente à micobactéria, né? Então, no ambiente fechado, falta de informação, dificuldade de acesso a serviços de saúde nos locais, e também a questão da coinfecção tuberculose e HIV, né? Então, as pessoas que têm HIV têm muito mais facilidade em se infectarem e desenvolverem a doença da tuberculose. Então, outra situação frequente é hipertensão e diabetes. Então, pensando na questão mesmo de que dentro da penitenciária o estilo de vida, né, vamos dizer assim, a questão vai ficar restrito. Então, a pessoa, normalmente a gente não vai ter uma disponibilidade de atividade física frequente, não vai ter uma possibilidade de, enfim, adequar a alimentação, né, ou fazer opções alimentares. Então, acaba que são fatores de riscos que a gente não vai ter possibilidade normalmente, de mudar estilo de vida dentro das penitenciárias, né? Então, o sedentarismo, a alimentação inadequada vai facilitar a dificuldade de controle e a facilidade de aparecimento, né, da hipertensão e diabetes, né? Então, além do risco natural modificado, vamos dizer, né? Então, a herança genética, determinante relacionado ao perfil, outros determinantes vão influenciar, por exemplo, o tempo de reclusão, né? Quanto tempo eles ficam lá dentro, que vai estar exposto a esses outros fatores de sedentarismo, né? Vamos dizer assim, falta de opção alimentar, né? Então, a alimentação é aquela que está disponível, não se tem muito como incluir mais verduras, enfim, né? A gente não tem como fazer uma orientação dietética, né? Tem pouca possibilidade disso. Existe, né? Possibilidade de dieta diferente, mas por exemplo, para quem tem diabetes, vem sem açúcar, né? E aí tem algumas coisas que tem na rotina que a gente vê que são antigas e continuam acontecendo, né? Que são determinações, que é a dieta diferente para quem tem tuberculose, recebe leite e frutas. Quem tem diagnóstico de HIV recebe leite e frutas. E as outras pessoas não recebem, né? Então, por que isso é assim? Quem determinou que, né, nessas condições teria possibilidade de dieta diferente? Eu não sei dizer, mas aí a gente vê que tem coisas que realmente são antigas, né? Posso dizer até que são meio que culturais lá de dentro, né? E que a gente não tem governabilidade e provavelmente vai envolver uma questão de discussão a longo prazo, né? De poder se conversar sobre custo-benefício, por exemplo, de poder, né, ter uma melhora do padrão da alimentação oferecida e com isso conseguir reduzir, né? Por exemplo, custos com medicações e problemas de saúde que acabam aparecendo depois. Então, é uma discussão que para o futuro, né? Hoje em dia a gente ainda tem muitas questões que são tabus, né? Então, de ser visto como um privilégio, a questão de ter uma alimentação saudável, né? E aí, qual o direito que a pessoa que está lá tem? Então, é muito complicado, assim, né? De a gente, enfim, mudar uma questão cultural mesmo, né? Hoje em dia, não tem muita possibilidade de ter mudanças nesse sentido ali, né? Eu estou falando da minha experiência aqui, mas que provavelmente deve se refletir, não sei se alguém que está assistindo está tendo experiência em outros estabelecimentos prisionais, né, e em outros locais, porque envolve, sim, uma questão cultural, né, e vamos dizer, crenças mesmo, né, crenças e valores ali que tem, às vezes, uma ideia de que faz parte do castigo, né, não ter acesso à saúde ou condições de prevenção, enfim, de merecimento, né? E que justo o que se deveria se pensar o contrário, né? Então, são pessoas que estão privadas de liberdade, estão sob responsabilidade do Estado, né? Então, é responsabilidade do Estado oferecer não só assistência à saúde, mas uma condição que não favoreça a doença, né? Então, acho que isso, em alguns pontos, se for ver mais detalhadamente o plano, a política nacional,
vai falar sobre isso, né, sobre questões preventivas, sobre a possibilidade de atendimentos, por exemplo, em grupo, sobre questões de possibilidade de atividade física, mas de uma maneira genérica, né? Então, trazendo agora desafios e reflexões sobre atuação em saúde no sistema prisional, né? Limitações do sistema, um pouco dessas que eu já estava comentando, né? Então, por exemplo, dentro dessas limitações do sistema, limitação de recursos humanos e de financiamento. Então, dar um outro exemplo, né? Dentro do complexo penitenciário da agronômica, né? A gente tem ali uma estrutura administrativa que tem vários setores diferentes. Então, tem a penitenciária masculina, a penitenciária feminina, o presídio masculino, a casa do albergado, o hospital de custódia, né? Cada unidade dessa, ela tem uma gerência específica, uma gerência administrativa própria, né? Então, por exemplo, se eu estou dentro da unidade de saúde, ela atende a parte da penitenciária masculina, né? Então, eu já não consigo ter acesso às informações de quem está sendo atendido dentro do hospital de custódia ou dentro da casa do albergado. Desde o sistema de informação já não é disponível para quem está no presídio, né? Para quem trabalha no presídio, né? As pessoas, para serem atendidas, precisam ser deslocadas dos locais onde elas estão, né? Com escolta, com transporte. Então, para a pessoa conseguir chegar até a unidade de saúde, né? Então, tem atendimento dentro das celas, né? Dentro dos departamentos lá, tem a possibilidade de atender lá, mas como são muitos locais e espalhado, enfim, distante, a gente tem uma organização que, vamos dizer assim, tria as pessoas, né? Então, tem, às vezes, o agente de segurança, né? O agente prisional detecta que tem alguém precisando de assistência, ou a equipe de saúde vai até lá e é feita uma triagem com o profissional de enfermagem, né? E aí essa pessoa é levada até a unidade de saúde para ser atendida, para fazer consulta médica ou de enfermagem, ou receber medicação. Esse transporte precisa de escolta e do carro, enfim, né? Então, às vezes não tem gente suficiente de agente penitenciário, né, de agente de segurança, para fazer esse transporte dos pacientes até a unidade de saúde. Então, às vezes, o paciente deixa de chegar pelo atendimento porque não tinha efetivo suficiente para fazer essa movimentação. Então, isso é relativamente comum, né? Essa questão da gerência, né, de cada unidade ser diferente, né? Então, são questões administrativas, né? Também dificulta. Então, às vezes, por exemplo, a gente não tem, por exemplo, dados. Se eu estou na unidade de saúde, estou atendendo a parte da penitenciária, eu não sei quantas pessoas, por exemplo, estão na casa do albergado que estão em tratamento, em acompanhamento. Às vezes elas estão precisando de uma renovação de receita. Tem lá um profissional de saúde, da enfermagem, mas ele não consegue ter atendimento médico lá e ele traz a demanda dele para o médico do outro setor, mas eu não consigo olhar o prontuário do paciente. Então, uma série de limitações, né, de um sistema de informação que é bastante direcionado para a parte da segurança e não tão funcional assim para as questões de saúde, né? O sistema de informação que é usado para registro das consultas, né, e do histórico dos pacientes. Aqui eu coloquei um item para refletir, né, sobre a organização de acesso e interferência de fatores pessoais e externos. Então, como é que se dá o acesso? Né, pela demanda do usuário, né, então, que vai solicitar o atendimento, ou porque o agente de segurança detecta que a pessoa precisa de atendimento. Se o usuário pede o atendimento, ele vai pedir para o agente de segurança, e aí ele que vai encaminhar essa demanda para frente, né, de levar para o atendimento, ou de chamar o profissional para avaliar lá, né. Então, vai ser profissional dependente também, né, então depende da relação que esse paciente, né, essa pessoa que está lá vai ter com o agente de segurança, né, de como que ele vai mostrar a demanda, se ela vai ser compreendida. Então, claro que alguém que passa mal, convulsiona, desmaia, está com uma ferida, uma coisa visível, palpável, né, vai ter um acesso mais fácil, mais rápido, porque é um problema de saúde que vai aparecer
e, enfim, né, vai ser evidente, vai ser levado para atendimento. Mas se são questões mais silenciosas, né, ou uma queixa que não parece, enfim, ser tão importante, ou que parece ser uma simulação, né, pode ficar por um tempo mais tendo dificuldade de ter acesso a atendimento. Então, uma outra questão que eu trouxe para reflexão, né, precauções, medidas de segurança, que interferem na questão do fornecimento de medicações e insumos, então a questão que eu comentei de preservativo, né, a gente não fornece, por exemplo, as caixas da medicação ou papel, receita de papel para os pacientes, para os usuários, né, que são os nossos pacientes lá, porque, enfim, envolve questões de segurança, então a medicação é fornecida na cartelinha, se precisa de alguma orientação, a gente escreve na medicação, né, medicações que não tem na rede, enfim, que precisam vir de fora, elas precisam passar por revista, precisa ter uma autorização da farmácia para entrar, né, enfim, uma comissão, pessoas que vão olhar e avaliar se entra ou não, porque outras substâncias podem entrar, né, e então acaba se tendo bastante cuidado nessa questão, né. A questão dos ganhos secundários com diagnóstico e tratamento, então não é incomum a gente lidar com uma pressão, vamos dizer assim, por um diagnóstico que envolva a necessidade de cuidado externo para poder tentar uma mudança da pena, enfim, né? Então, às vezes as pessoas vão consultar, mas tem uma situação que elas gostariam de, enfim, uma questão de pensar numa mudança de regime de regime da sentença, né? E é comum também a gente ter essa pressão, vamos dizer assim, né? Por indicação de tratamentos externos, né? Então, sempre é uma avaliação muito cuidadosa, né? Do que realmente precisa ser feito externamente. Hoje em dia a gente tem possibilidade de fazer muitas coisas dentro, né? Da unidade prisional, inclusive coleta de exames, né? Acesso à medicação, enfim. E sempre considerar o que é necessário, o que pode trazer risco, né, para a pessoa e para outras pessoas, né. Comércio de medicação também é uma situação muito real, comércio não necessariamente com dinheiro, né, mas os usos não usuais, né, vamos dizer assim, das medicações, então, por exemplo, até uma questão que foi comentada uma vez, isso é sal de reidratação oral ser usado para temperar a comida, né? Então, às vezes você atende num dia muitas pessoas com uma mesma queixa, querendo o mesmo remédio, porque ouviu do colega que está usando. Então, tem uma série de questões muito próprias ali, né? Que a gente tem que ter algum cuidado, uma avaliação bem individual e tentar realmente entender o que está acontecendo, o que está se passando com aquela pessoa e o que ela necessita que a gente pode fazer para ajudar, né? Mas são todos fatores que a gente tem que levar em consideração no momento do atendimento também, né? Então, o que eu estava comentando antes, né? Precauções, medidas de segurança e encaminhamentos externos. Então, às vezes acontece da gente achar que alguém precisa ser encaminhado e o encaminhamento não chegar a ser realizado por falta de efetivo. Então, por exemplo, no encaminhamento de urgência, tem toda uma mobilização de uma equipe inteira para levar para uma emergência hospitalar, acompanhar em todo o atendimento, né? Então, às vezes, mesmo a gente indicando não acontece, e às vezes nessas situações tem que se chamar o SAMU para atender lá dentro, né? Que acontece também, às vezes, eventualmente no final de semana, em outros horários que não tem equipe de saúde. Sistema de informação limitado, né, que eu também já estava comentando, né, então a gente não tem, é um sistema que não é próprio da saúde, né, ele é também usado pela saúde, mas então ele tem uma série de limitações e a gente não consegue nem ter acesso a todas as informações de quem está dentro do mesmo complexo ali, né, e não é tão intuitivo, até questões de prescrição, exames, né, ele tem espaço para colocar em anexo, mas é mais complexo de se ter acesso às informações realmente, né?
e limitação na oferta de trabalho e outros recursos, é a questão de que muitas pessoas que estão lá gostariam de estar trabalhando, né? Essa é uma questão que muitas vezes eles acabam trazendo para a conversa nas consultas, né? Então, o acesso que acaba influenciando em questões de saúde mental, né? Então, acho que a gente consegue imaginar que alguém que foi privado de liberdade não vai ter, né? Se já não estava, se já passava por alguma situação, uma questão de sofrimento psíquico antes de estar lá, não vai ser lá que vai melhorar espontaneamente, né? O recurso que a gente tem para oferecer para essa pessoa, muitas vezes acaba sendo restrito, né? Então, a gente consegue um atendimento psicológico, consegue uma medicação, mas num atendimento psicológico não vai ser uma terapia semanal, né? Enfim, não vai ser um grupo, né? Então, é uma coisa mais restrita, realmente. E muitas pessoas vêm e comentam e pedem, né? Eu gostaria de estar trabalhando, porque a gente fica o dia inteiro lá, né? Enfim, né? Obviamente não fica pensando em coisas boas, né? Nem tem acesso a alguma coisa que distraia, nem consegue, né? Enfim, nada que contribua para que esse sofrimento psíquico melhore, ou enfim, a ansiedade, ou o que a pessoa está passando. E realmente a oferta ela é restrita, né? Então, tem algumas possibilidades de trabalho oferecidas, né, dentro do complexo, né? Por exemplo, marcenaria, tem uma fábrica de chinelo, né? Mas são poucas vagas, então muita gente quer e não consegue. Então, outros recursos terapêuticos também, né? Acaba que não estão disponíveis, né? Então, isso restringe, né? Assim, que a gente consegue oferecer até em termos se a gente for pensar, né, em possibilidade de reabilitação, reinserção social, é um sistema que não é o objetivo aqui eu trazer, eu estou falando sobre a questão do acesso à saúde, né, dentro do sistema prisional, mas tendo esse contato ali mais íntimo, a gente vê que é de se questionar, assim, né, o que está se oferecendo, até que ponto se oferece alguma possibilidade de ressocialização, reabilitação, ou né, o que de verdade a gente está oferecendo. Então, isso é uma reflexão mais pessoal minha, né, mas que estando lá a gente acaba não deixando de pensar nisso, né, porque acaba que tudo fica a depender do que a pessoa manifesta, né. Então, por exemplo, tive a possibilidade de atender pessoas que enfim, uma coisa que eu não faço é olhar por que a pessoa está lá, né? Então, normalmente eu não faço isso, mas às vezes, por alguma situação, né, fora do meu controle, eu acabo sabendo o porquê que a pessoa está lá, né? Então, já atendi pessoas com sofrimento psíquico intenso e que, enfim, a pessoa cometeu um homicídio numa situação de um surto psicótico, né? Era um senhor idoso, estava numa situação de sofrimento psíquico, uma depressão, ideação suicida, enfim, acabou indo para o hospital de custódia e acabou cometendo suicídio lá dentro, né? Então, e ele manifestava sofrimento, tinha acesso ao tratamento, né, de medicação, enfim, mas não foi suficiente, acabou tendo esse desfecho muito ruim, né? Mas tem situações em que, por exemplo, a pessoa também está lá por um crime violento, um homicídio, e não manifesta nenhum sofrimento psíquico, nem nenhum tipo enfim, não tem nenhuma demanda psíquica, né? Ele já atendi pessoas que estavam lá por esse motivo e não tinham, e a queixa era uma queixa, por exemplo, de uma sinusite, né? De um sintoma respiratório, Então, e que tipo de abordagem essa pessoa vai receber, né? Se ela não está demonstrando ali nenhum sofrimento, não tem nenhuma demanda, não pode não receber nenhuma abordagem específica para isso, né? Porque não é uma coisa que o sistema preveja, né? Muitas vezes. Então, depende do que foi determinado em sentença, né? Que às vezes é determinado que sim, faça um acompanhamento num serviço de saúde mental, às vezes não sai, não vem essa determinação, né? Então, só reflexões que eu estou trazendo, né? De coisas que a gente acaba pensando quando está tendo essa experiência, né? E falando um pouco de algumas vantagens, vamos dizer assim, né? Que a gente tem
vamos dizer assim, ver o lado positivo, né, dentro dessas reflexões que eu estou trazendo, que é uma coisa que está sendo feita lá, aqui, né, no complexo penitenciário da Colômbia agora, né, e que é bastante interessante e produtivo, que é a porta de entrada, né, que eles chamam. Então, que é uma avaliação de saúde na entrada de todo mundo. Então, quando entra, é feita uma entrevista com um técnico de enfermagem, levanta questões, por exemplo, de sintomas respiratórios ou doenças né, prévias, né, problemas de saúde prévia, e faz os testes rápidos na porta de entrada. Então, já levanta, né, por exemplo, sintomas respiratórios, outras questões. Isso tem sido bastante interessante. Então, muitas pessoas acabam tendo acesso a tratamento, por exemplo, de HIV, né, ou sífilis, só pela questão de se fazer a porta de entrada, né. Muitas coisas que estão em andamento de se dar mais atenção para essa população, né, para assistência à saúde dentro dessa condição. Então, a gente tem tido cursos de capacitação do Estado, né, e alguns progressos, sim, né, na cooperação com o município e com o Estado, né. Então, por exemplo, a gente vai ter a possibilidade de tratar a hepatite C lá dentro mesmo, né. Então, coisas que estão andando, né, que estão acontecendo, e possibilidades de melhoria, de aprimoramento desse sistema, né. Então, nisso, espero que não tenha ficado muito confuso. Eu quis trazer um panorama geral, né, do macro, vamos dizer assim, para a experiência prática, né, com a ideia de a gente poder, enfim, ter alguma ideia dessa experiência, né, desse atendimento específico, né, dentro dessa condição. Certo, Bianca, muito obrigado pela sua apresentação, por esse material que você preparou e pela ótima explicação, e também aí e parabenizar pelo trabalho desenvolvido, né, por essa atuação. Temos aqui um comentário no nosso chat de uma profissional de Xanxerê, médica, né, em Xanxerê, que ela falou que ontem mesmo ela fez uma visita técnica no presídio regional, que faz parte do território onde ela atua, e que ela mandou esse comentário quando você estava comentando sobre alimentação, né? Que nos casos de alimentação, lá todos recebem frutas todos os dias, por exemplo, que aí o cardápio é muito bem elaborado, ela deixou esse comentário aí. Que bom. É bom saber disso. Se o pessoal que está conectado aí com a gente quiser deixar alguma questão, alguma dúvida, algum também comentário aí da realidade, né, onde vocês atuam, se também tem alguma unidade penitenciária, enfim, algum presídio no território onde vocês trabalham, também fiquem à vontade para participar, mandar as questões de vocês, tá bom? Aproveitar. Temos uma pergunta aqui. Como fica a questão do sigilo profissional com a presença de agente prisional em consultório médico? Então, fica prejudicada realmente, porque os atendimentos são feitos dentro do consultório com uma porta aberta e o agente fica pelo menos ali, né, com a gente ali na unidade básica, o agente fica na porta, né, no corredor do lado de fora. Normalmente os agentes são muito, né, discretos, enfim, eles não estão tão próximos assim, estão na porta, numa distância que eles conseguem, né, ver, mas não participam da consulta, né? Mas, enfim, é uma limitação, né? Então, vamos dizer, a gente não está ali prestando atenção na consulta, mas ele tem uma proximidade, né? Acho que a gente conta mais com a descrição dos profissionais ali, né? Que estão acostumados com esse tipo de procedimento, de ficar ali presentes do lado de fora, né? Foi colocado aqui que o profissional é médico no presídio do complexo da agronômica. Ele entrou há pouco e não tivemos a oportunidade de se conhecer, né? Você, Bianca e ele. Parabenizou, né? Excelente palestra. E aí ele colocou uma dúvida. Há possibilidade de se aplicar teledermatologia na UBS das unidades? Então, estou vendo aqui a pergunta do Arthur, né? Não sei aonde que ele está, mas na unidade básica tem um técnico que foi capacitado e faz a teledermato lá mesmo, né? Então, na unidade básica, que é o que atende ali a penitenciária, né?
Tem sim, e é feito lá mesmo. A fotografia é enviada pelo sistema, tudo ali mesmo. Então, tem um técnico de enfermagem que faz a parte da teledermato lá dentro. Só que, dependendo da onde está no complexo, não é atendido na unidade básica ali de dentro, né? Aí, mas acho que dá para... Acaba que é isso que eu estava falando ali, né? Como as unidades administrativas são isoladas ali, né? As gerências são separadas. Acho que teria que conversar, negociar e pedir. Com certeza dá para fazer ali dentro, né? Se tem alguém capacitado. A questão é esses registros, os prontuários que são separados em cada setor, né? Mas tem sim, inclusive tem eletrocardiograma e o teledermato aqui, né? Pelo telesaúde, né? Eles fazem lá o eletro e as fotos da teledermato e enviam. A telemedicina, nesse sentido, a telesaúde tem proporcionado, né? Às vezes a gente acha ou sai no imaginário coletivo que essas tecnologias de comunicação e informação, elas seriam mais só para áreas remotas, né? Mas aqui, às vezes, o remoto está do lado da nossa casa, né? O que é o remoto, né? O que é o distante ou aquilo que está invisível na sociedade, né? São as possibilidades que se abrem a partir dessas tecnologias. Aí o telesaúde tem um pioneirismo, né? A teledermatologia é referência nacional, esse serviço que a gente oferta. E, enfim, se o profissional também tiver alguma questão relacionada mais ao serviço, né? Não só à execução dentro da unidade penitenciária ou ali, né? Na unidade de saúde próxima que atende a região, também tem os nossos profissionais estão à disposição para estar auxiliando aí, né, com os protocolos, com as orientações que são passadas e também com a capacitação desses profissionais técnicos, como a Bianca colocou, que é quem realiza os exames, a fotografia ali, a fotocontato e utiliza o sistema para fazer o devido encaminhamento seguindo os protocolos, né? Ele colocou aqui que não sabia que estava sendo feito dentro do complexo e que ninguém ali na situação, né, soube responder. Ele vai ver se também consegue aplicar ali no presídio masculino e agradeceu aí a colaboração. Legal, só agradecer de novo o convite e, enfim, esse é um assunto difícil falar sobre isso, né, porque a gente tem uma complexidade grande lá, mas muito interessante, acho que envolve uma questão muito importante, né, que é o que nós, como sociedade, estamos fazendo com as pessoas que estão, né, por um período temporário lá, enfim, né, cumprindo sua pena, então, né, privadas da liberdade, enfim. Acho que a gente deveria pensar mais sobre isso, assim, né? Acho que ainda carrega uma série de questões morais, né, de uma lógica, às vezes, de que, como eu comentei, né, de que a falta de acesso à saúde, ou um mau atendimento, um maltratamento faz parte da punição, né? Isso é muito complicado de lidar e infelizmente, isso não muda por portaria, por decreto, né? Então, uma coisa que eu acho que me parece estar no caminho de melhora, né? Quero ser otimista, né? Porque pelo menos agora a gente tem portarias, né? Que falam sobre isso e que tentam ir num caminho de sim, ter um acesso, assim, enfim, mais digno, né? Mas acho que é um caminho longo aí, né? Um caminho longo para se seguir, para conseguir ter uma atenção à saúde mais eficiente, um sistema todo que funcione melhor, né, lá dentro.